Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 326. Sessões: 1º e 2 de setembro de 2020. Acórdão 2329 de 2020. Plenário. Recurso de reconsideração. Relator ministro Benjamin Zimler. Competência do TCU. Administração Federal. Delação premiada. Acordo de leniência. Abrangência: a celebração de acordo de leniência, de colaboração premiada, ou congêneres em outras instâncias de controle, não interfere na atuação do TCU sobre irregularidades não abrangidas pelo acordo. Acórdão 2334 de 2020. Plenário. Tomada de contas especial. Relator ministro Benjamin Zimler. Convênio. Terceirização. Mão de obra. Termo de parceria. Termo de fomento. Termo de colaboração. Não há amparo legal para a contratação de mão de obra mediante a celebração de termos de parceria com o CIP, ou de instrumentos congêneres, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, com entidades sem fins lucrativos. Acórdão 2341 de 2020. Plenário. Representação. Relator ministro Raimundo Carreiro. Licitação. Proposta. Composição. Orçamento detalhado. Composição de custo unitário. O edital do certame deve exigir dos licitantes a apresentação de planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, sob pena de afronta ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 8.666 de 1993. Acórdão 2350 de 2020. Plenário. Embargos de declaração. Relator ministro Bruno Dantas. Direito processual. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Embargos infringentes. Documento novo. É possível, em caráter excepcional, relevando ausência de omissão, contradição ou obscuridade, acolher embargos declaratórios e atribuir-lhes efeitos infringentes em razão de documentos novos acostados ao processo, aptos à reforma do mérito da decisão embargada, em observância aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e da economia processual. Acórdão 9.294 de 2020. Primeira Câmara. Recurso de reconsideração. Relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Culpa. Parecerista. Erro grosseiro. Parecer jurídico. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificada como erro grosseiro. Artigo 28 do Decreto-Lei 4.657 de 1942, LINDB. A aprovação, pelo parecerista jurídico, artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666 de 1993, de minuta de edital contendo vícios, que não envolvem controvérsias jurídicas ou complexidades técnicas. Acórdão 9.294 de 2020. Primeira Câmara. Recurso de reconsideração. Relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Licitação. Homologação. Orçamento estimativo. Erro. Pagamento indevido. Erro de orçamentação que acarrete pagamentos em duplicidade, não deve ser imputado à autoridade que homologa licitação de obra pública, se não for de fácil identificação para uma pessoa leiga. Como regra, tal irregularidade deve ser atribuída a quem tem conhecimento das composições dos sistemas referencias de preço, como orçamentista, e à empresa contratada. Acórdão 9.331 de 2020. Primeira Câmara. Aposentadoria. Relator ministro substituto Augusto Scherman. Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo. A base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o vencimento básico, artigo 67 da Lei 8.112 de 1990, sendo ilegal a incidência do adicional sobre toda a remuneração. Acórdão 9.335 de 2020. Primeira Câmara. Embargos de declaração. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Direito processual. Comunicação processual. Validade. Nulidade. Convalidação. Pedido de vista.
O comparecimento espontâneo do responsável aos autos supra eventual vício na notificação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC, aplicável subsidiariamente aos processos no TCU, fluindo, a partir de então, o prazo para a prática de ato processual pendente, sem necessidade de requerimentos ou autorizações. Acórdão 9.340 de 2020. Primeira Câmara. Recurso de reconsideração. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Responsabilidade. Débito. Falecimento de responsável. Herdeiro. Citação. Os sucessores somente devem ser chamados aos autos, para responderem pelo débito do falecido na hipótese de ter-lhe sido transferido patrimônio, artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal e artigo 796 do CPC. Acórdão 9.343 de 2020. Primeira Câmara. Admissão. Relator ministro Alton Alencar Rodrigues. Pessoal. Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo. Admite-se, diante de circunstâncias excepcionais devidamente motivadas, a nomeação de candidato aprovado em concurso público realizado por outro órgão ou entidade para exercício em localidade distinta daquela em que tenham exercício os servidores do promotor do certame, desde que observados os demais requisitos de aproveitamento estabelecidos no Acórdão 1618 de 2018 plenário. Acórdão 9.290 de 2020. Segunda Câmara. Aposentadoria. Relator ministra Ana Reis. Pessoal. Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário. A incorporação ou atualização da vantagem de quintos/décimos, transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI pelo artigo 62-A, da Lei 8.112 de 1990, somente são devidas até o dia 8 de abril de 1998, artigo 3º da Lei 9.624 de 1998, devendo a regularização dos pagamentos efetuados em desacordo com essa regra observar, se for o caso, a modulação dada pelo STF no recurso extraordinário 638.115, tema 395 da repercussão geral.